Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um giro aqui no canal do Pedrosa e dessa vez vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que deve acontecer nesta semana, além, é claro, do panorama envolvendo Fábio Carille e a análise sobre a derrota por 3-0 para o Corinthians. Vamos falar aí também sobre o treinamento que o Vasco fez nesta segunda-feira para se preparar para a preparação para o jogo contra o Puerto Cabello pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E além disso também vamos falar sobre uma bomba que saiu agora recentemente envolvendo o Clássico dos Milhões em São Januário, no Maracanã. Enfim, vamos trazer uma apuração exclusiva, detalhes sobre isso que o nosso jornalista Lucas Pedrosa vai falar sobre. E no mais, é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, enfim. Vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho. E no mais, é isso. Venha com a gente para mais um giro aqui no canal do Pedrosa. Vem com a gente. A CBF divulgou nesta segunda-feira quando será realizado o sorteio para definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio será realizado nesta quarta-feira, às 3 horas, na sede da CBF e vai definir os confrontos e vai definir, inclusive, o adversário do Vasco da Gama na próxima fase da competição. Vou deixar aí na tela os possíveis confrontos, os possíveis adversários do Vasco da Gama. O Vasco vai estar aí no mesmo pote das equipes aí que agora virão da Libertadores, virão de outras competições aí e que vão entrar agora na terceira fase. O Vasco vai estar no pote dessas equipes mais fortes e vai enfrentar aí a equipe que está do lado direito aí da sua tela, essas equipes consideradas mais fracas, equipes que vêm da primeira e da segunda fase também. Essas equipes aí são os times que o Vasco poderá enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. E os mandos de campo também serão definidos nesse sorteio que será realizado na sede da CBF nesta quarta-feira, às 3 horas. Falando agora do último confronto, desta última partida que o Vasco teve pelo Campeonato Brasileiro diante do Corinthians na Neoquímica Arena. O Vasco saiu derrotado por 3-0, atuando com uma equipe com 8 jogadores considerados reservas. Na equipe titular, o técnico Fábio Carille e a comissão optaram por preservar os jogadores, visando a partida diante do Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. E o nosso Lucas Pedrosa, no programa SBT Esportes Rio, fez uma análise, trouxe um panorama sobre o Vasco nessa partida, sobre como a equipe se comportou e, bom, fez duras críticas, como vocês vão ver agora no vídeo que eu vou deixar aí para vocês conferirem. Enfim, confiram as fortes críticas tecidas pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. Parou! Alex, que isso, Alex? Que loucura isso já, não, segunda rodada. Pedrosa, o que aconteceu? Que eu não entendi nada, gente. Muito precoce para falar em qualquer tipo de coisa de cair, loucura, inclusive. Muito pelo contrário, o Vasco Eles gostam de te ver nervoso. Não, o Vasco foi com 8 reservas, Fernanda, pro jogo contra a Neoquímica Arena, porque o Vasco tem um jogo amanhã na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007. Ou seja, são quase 2 décadas sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso não é só uma especificidade desses jogadores. O problema é como você perde e, principalmente, se você toma uma decisão para colocar 8 jogadores do seu time reserva. E olha que nem são jogadores ruins. Se você for pegar a escalação, é uma escalação decente. Mas se você toma essa decisão, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter muita confiança que esses jogadores que são os reservas vão conseguir manter o padrão do time titular. E se o time titular já sofre sem padrão, imagina o time reserva. Então, assim, se o Carille, até comentei isso na minha crônica, se o Carille é um treinador conhecido por montar boas defesas, a depender do trabalho dele no Vasco da Gama, essa forma vai acabar. Porque o Vasco é uma equipe que é muito frágil. Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 9 gols. 1 contra o Santos, 3 contra o Melgar, entregando o jogo na Copa Sul-Americana e 5 contra o Corinthians. É que só 3 valeram. Mas foram 5 gols sofridos contra o Corinthians. E digo mais, o Corinthians nem forçou, o Corinthians nem fez a partida da vida dele. E resolveu o jogo na transição rápida, dando a bola para o Vasco da Gama e na individualidade do Memphis e também do Yuri Alberto, que são baita atacantes aí do futebol brasileiro. Mas é vergonhoso o trabalho que o Fábio Carille fez nessa partida, é vergonhoso como o Vasco jogou, inclusive a entrevista do Verratti, apesar de ter poupado o treinador, os jogadores têm responsabilidade? Muita. O João Vitor fez uma partida terrível, o Pumita fez uma partida terrível, o meio-campo do Vasco, Jair, Cocão e Tietê, não sabiam se encaixar, não sabiam quando eles tinham que pressionar, quando não tinham que pressionar, e por isso deixavam um espaço enorme. O Vasco é dependente totalmente das jogadas aéreas do Verratti, eu não digo nem só jogada aérea, mas também como referência.
O Ryan não é 9. Se a diretoria acha que o Ryan não é 9, ele tá errado, a diretoria. O Vasco precisaria de um centroavante reserva na ausência do Verratti, porque vai ter que poupar o Verratti mais vezes e vai ter que poupar jogadores mais vezes. Só que você pode poupar quando o seu time tem uma coerência, um treinamento bem feito. Aí você entende que aquele time todo tem uma metodologia de trabalho. Esse Vasco que entrou em campo contra o Corinthians, desculpa, pra mim não tem metodologia nenhuma, não tem nada, absolutamente nada, e por isso foi um alvo fácil aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão não é como se perde. O Vasco vencer do Corinthians seria muito difícil até mesmo com o time titular. Agora, tomar 5 gols? Apesar de 3 valores tomar 5 gols, é normal esse vexame pro torcedor do Vasco? É normal o trabalho que o Fábio Carille tá fazendo? Aí todo mundo que tem algum tipo de crítica ao Carille tá coberto de razão. Porque isso aí não tem nada a ver com que um time decente, que o Vasco tem um time decente, joga de futebol. E depois dessa partida, muitos questionamentos surgiram acerca do torcedor, né, através do torcedor vascaíno, e uma delas paira bastante e está bem forte. O técnico Fábio Carille continua no comando técnico do Vasco? Qual o panorama de Fábio Carille? Ele vai ficar, vai sair, enfim. Qual a situação do treinador no Vasco da Gama? O nosso Lucas Pedrosa apurou com fontes, apurou com credibilidade de forma correta e trouxe o panorama de Fábio Carille para o Vasco da Gama, para os próximos dias, os próximos jogos, qual a situação dele no cargo de técnico do Vasco. Enfim, confira aí a apuração exclusiva feita pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. Pedrosa, 2 perguntas para você. Tá todo mundo bravo com o Carille, né? O vascaíno que eu tô escutando por aí. A primeira é, você acha que ele deveria cair? A segunda é, você acha que ele deve cair? Que são duas perguntas diferentes. Uma é a sua opinião e a outra é informação. Vamos lá. Não sei se você tem. Eu vou unir as duas situações para poder explicar, porque a informação que eu tive assim que acabou o jogo, eu fui procurar apurar com as minhas fontes e ele não cairia por conta desse jogo contra o Corinthians, até porque essa decisão de poupar os jogadores não foi só dele. Toda a comissão técnica entendeu que era o momento de poupar porque o Vasco joga na terça e veio de uma viagem complicada no Peru. Então, esses 2 próximos jogos, Puerto Cabello em São Januário, terça-feira, Copa Sul-Americana, e Sport também no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, são jogos decisivos para o Carille. Se ele não vencer jogando bem, a chance dele cair é muito grande. Isso aqui é uma informação. Inclusive tem muita gente falando aí, a multa do Carille é de 6 milhões. Isso é mentira, tá? A multa do Carille não é de 6 milhões. A multa do Carille é cerca de 10% desse valor e se for demitido no segundo semestre, cai para 5% desse valor que eu citei aqui. Então não é uma multa alta, isso não vai onerar o Vasco da Gama. O ponto é, eu acho que ele deveria cair agora, Fernanda, cada jogo que passa fica mais sustentável a manutenção do Carille. Então assim, se ele não jogar bem, vencer, não é só vencer, mas jogar bem contra o Puerto Cabello, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinha, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E esta... Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também.
clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO. Tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E visando o confronto diante do Puerto Cabello pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Vasco realizou um treinamento hoje no CT Moacir Barbosa, além, é claro, do treinamento de ontem, né? O Vasco já voltou de São Paulo treinando, não tiveram folga, já voltaram treinando já bastante, treinando firme para enfrentar o Puerto Cabello amanhã, nesta terça-feira, em São Januário. Os ingressos, inclusive, já estão praticamente esgotados, se já não estão esgotados. Quando a gente tinha conhecimento, ainda restavam alguns ingressos no setor VIP e no setor social, mas a arquibancada esgotada e pouquíssimos ingressos sobrando. E o atacante Benjamin Garré projetou o próximo jogo do Vasco, falou sobre o que o grupo pensa dessa partida, qual a expectativa para esta partida e convocou o torcedor para uma missão. Enfim, confira Benjamin Garré, confira a sonora do nosso atacante, que deve voltar à equipe nesse jogo diante do Puerto Cabello pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Confira. Creo que al ser el primer partido en San Januario en la Sudamericana va a ser muy importante conseguir los 3 puntos, vamos a jugar en casa con nuestra gente y bueno, con el resto de los partidos empatados creo que bueno, va a ser muy importante poder conseguir los 3 puntos para ponernos en lo más alto de la tabla. Nada, lo de siempre, que vayan a San Januario con la idea de apoyarnos, de alentar. Nosotros siempre vamos a estar intentando dar el máximo para conseguir los 3 puntos, así que bueno, creo que lo más importante va a ser eso, que puedan disfrutar del partido, que nosotros vamos a dar el máximo. Bueno, claro, pude descansar en el último partido, la realidad es que bueno, lo más importante es estar preparado para el momento cuando el entrenador y el equipo lo necesite, así que bueno, enfocado en hacer bien las cosas, en ayudar al equipo, lo más importante va a ser conseguir los 3 puntos, así que el foco va a estar en eso. Finalizando o giro desta segunda-feira, vamos falar agora sobre uma possível reviravolta, será? Envolvendo o local do Clássico dos Milhões. Bom, os companheiros do GE, do Globoesporte.com, através do nosso jornalista Bruno Murito, nosso colega, trouxe informação em primeira mão que 2 torcedores moveram uma ação popular na Justiça que concedeu essa liminar favorável para que o Vasco possa atuar em São Januário no clássico contra o Flamengo, né? Visto que o BEP não garantia segurança, o BEP, que é o batalhão especializado em policiamento em estádios, vetou essa partida em São Januário, e esses 2 torcedores entraram com uma liminar na Justiça e a juíza concedeu a liminar, liberando que o clássico seja realizado em São Januário. Ou seja, o veto do BEP não vale de mais nada. Porém, o Vasco já chegou num acordo aí com o Flamengo e agora, quais serão os próximos passos? O Vasco vai jogar de fato em São Januário? O Vasco vai manter o acordo no Maracanã? Enfim, o nosso Lucas Pedrosa trouxe um panorama exclusivo sobre essa situação no programa Placar Aberto, realizado todo dia no YouTube da Placar TV. Nosso Lucas Pedrosa trouxe uma apuração exclusiva sobre isso e vou deixar agora com vocês o que o nosso jornalista falou. Enfim, confira a aspa do nosso Lucas Pedrosa. E, Pedrosa, para a gente emendar no assunto aqui da questão do clássico, né? Houve aí um parecer da Justiça em relação à ação popular para que o jogo seja realizado em São Januário. A informação que eu tenho, que é uma informação que eu escutei de pessoas de dentro do Flamengo, é que mesmo com essa ação, a decisão é de manter o clássico no Maracanã, como foi combinado entre as partes, com a torcida dividida, 50% a 50%. A informação que eu recebi de dentro do Flamengo é que o Vasco não vai voltar atrás. Não sei se você conversou com alguém lá, se te passaram alguma coisa. A informação que eu tenho, Raíza, é que essa ação não partiu do Vasco. Inclusive foi a matéria do GE, a Justiça concede liminar para clássico ser em São Januário. O Bruno Murito deu essa informação em primeira mão. Essa ação, ela foi pública. Essa ação foi de um torcedor do Vasco que entrou na Justiça pleiteando o direito do Vasco jogar em São Januário com a sua torcida. A juíza... Não são meus primos, tá?
O sobrenome dos dois é Reis. Gabriel Reis, mas não, eu sou Gabriel Reis, mas não sou primo deles. A juíza Regina Lúcia Schucker de Almeida, ela determinou essa situação, inclusive bateu muito, digamos assim, no BEP em relação à sua nota. Concordo com muitas coisas da nota que ela trouxe, mas não foi o Vasco que entrou na justiça. Essa questão de a decisão agora está nas mãos do Vasco, a gente precisa deixar claro que a juíza garantiu a presença da torcida do Vasco em São Januário, mas ela não garantiu a torcida do Flamengo, porque garantir a torcida do Flamengo precisa da análise técnica, e quem faz a análise técnica é o BEP. Então, essa questão, parece que agora a decisão está nas mãos do Vasco, mas não foi o Vasco que entrou na justiça. O Vasco, inicialmente, já tem realmente um acordo com o Flamengo. Inclusive, esse acordo que foi bastante demorado para acontecer. E, obviamente, se isso tivesse partido do Vasco, melaria toda a situação que foi acordada, toda, digamos assim, tudo que foi falado na semana passada aqui, com exclusividade na Placar, 50-50, aluguel pela metade, próximos jogos nos próximos anos no Maracanã, a boa relação com o Flamengo. Você e o Vene trouxeram Exatamente. tudo, né? O Vene só trouxe que o jogo seria no Maracanã. Todos os detalhes que a gente... Aí você depois trouxe todas as informações. Exato. Agora, o Pedrosa, eu queria te perguntar, você como sabe muito desse assunto, não é que a juíza pegou e falou assim, vai ter o jogo em São Januário. Não. O Vasco decide. Ela garantiu que a torcida do Vasco poderia mandar o seu jogo em São Januário com o respaldo da liminar. Só que isso não garante que o jogo vai ser lá. Muito menos que teria a torcida do Flamengo também. Então, essa que é a situação. Porque tem muita gente que viu essa notícia e falou assim, o Vasco entrou na justiça. O Vasco não entrou na justiça. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Vasco não sabia. Então, a tendência é que o jogo continue marcado e agora já sim, com horário para o dia 19, no Maracanã, às 6h30 da noite, tá bom? E no mais é isso, pessoal. O giro desta segunda-feira vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, deixar aqui qualquer opinião que você tem em relação a todos os assuntos abordados. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso vídeo para todos os seus amigos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, todas as redes que vocês tiverem. Compartilhe o vídeo lá que vai estar ajudando muito o nosso trabalho, que é feito com credibilidade e seriedade, com muita informação para vocês. Além disso, não se esqueçam de seguir o canal do Pedrosa no Instagram, @canal do Pedrosa, que por lá estamos atualizando diariamente bastidores, informação, opinião, exclusivas, enfim, tudo aí direitinho para que vocês possam estar acompanhando o noticiário do Vasco da Gama diariamente com muita credibilidade e seriedade. Beleza? E no mais, é isso. Um forte abraço, estamos juntos e saudações vascaínas.